Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de água atingirá 21 bairros de Belém a partir de sexta-feira. Bailarinas paraenses que vão para o Bolshoi se despedem de Belém. Janeiro tem campanha para refletir sobre a saúde mental. Casarões resgatam a memória dos tempos áureos de Belém. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre as novas regras do FGTS. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. "21 bairros ficarão sem água a partir desta sexta-feira em Belém. A interdição no fornecimento será por 48 horas. A Cozampa diz que a adutora da estação Bolônia, a mais importante do sistema de distribuição de água aqui da capital, está com um vazamento grave que só pode ser contido com a substituição da parte danificada por uma nova peça. Caroline Guimarães tem mais informações. Das 21 horas de sexta-feira até as 22 horas de domingo, 21 bairros ficarão sem água, parcial ou totalmente. São eles: São Brás, Guamá, Condor e Cremação, Canudos, Fátima, parte do Marco, Terra Firme, Jurunas, parte da Batista Campos, Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Marambaia, Castanheira, parte do Jaderlândia, Atalaia, Guanabara, parte do Coqueiro e parte da Cidade Nova. Nesses lugares, a recomendação da Cozampa é que a população faça o armazenamento de água e também a economia. Em lugares onde a falta de água pode trazer risco, serão abastecidos com carros-pipa da Defesa Civil. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E falando na Cozampa, o projeto de privatização da companhia já está previsto no Programa de Concessões em Saneamento do Governo Federal, capitaneado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social. No site do BNDES está publicado o aviso de licitação para 6 editais, entre eles o da Cozampa. As primeiras licitações devem ser feitas ainda no primeiro semestre deste ano. Entre os 6, o do Pará é o único que está formalmente aprovado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal e pode ter o edital de leilão lançado ainda este ano. E agora vamos falar de alimentação. Segundo o Diese, o preço do leite chegou a custar mais de 24% no reajuste acumulado em 2016. O principal aumento foi no leite vendido em caixa, e a alta foi verificada tanto em mercearias quanto em padarias e supermercados da capital. Em janeiro do ano passado, por exemplo, o produto estava sendo comercializado a R$ 4,26. Em março, o preço foi para R$ 4,43. Já em abril, o preço saltou para R$ 4,62, encerrando o ano no valor de R$ 5,14, quase R$ 1 a mais que no começo do ano. Com esses valores, o reajuste acumulado do leite atingiu 24,15% de aumento, número superior à inflação, fixada em 6,58%. A Prefeitura definiu em R$ 3,10 o valor da tarifa de ônibus em Belém. Na segunda-feira, o Conselho Municipal de Transportes apresentou a proposta do reajuste no valor de R$ 3,15. Segundo a Prefeitura de Belém, mesmo com o reajuste, a tarifa urbana continua sendo a mais barata do Brasil. O reajuste irá valer a partir do momento em que houver a publicação no Diário Oficial do município, o que deve ocorrer nos próximos dias. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre as novas regras do FGTS. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no estúdio para a gente tratar sobre esse assunto. Doutor Paulo, no final do ano passado, o governo federal anunciou essas novas regras. Quer dizer que a partir de agora, o trabalhador ele pode sacar o dinheiro que ele tem dentro do fundo de garantia para quitar algumas dívidas. Como é que funciona isso? De fato, esta medida, que é uma proposta do governo federal, é uma iniciativa do governo federal, mas que ainda depende da aprovação do conselho que administra o FGTS, e estamos neste padrão, neste momento do trâmite. Ela prevê para que se some, além de todas as alternativas que se tem para o resgate dos valores deste fundo, se acrescente mais uma possibilidade, que é para pagar dívidas. E aí, isto vai ter que, no momento da publicação, a gente vai saber que tipo de dívidas. Qualquer tipo de dívida. Se eu tenho, por exemplo, uma dívida
na padaria da esquina, vou poder pagar com o meu FGTS ou serão só para bancos, serão só para instituições financeiras, será só para companhias telefônicas, companhias de água, de energia elétrica? Isso ainda não se tem detalhado. Sabe-se da possibilidade da utilização do FGTS, depois de aprovado, se o for, pelo Conselho de Administração do FGTS, para que sejam quitadas as dívidas, e isso, segundo a proposta e segundo a determinação do governo, terá um limite, não pode ser utilizado todo o FGTS do trabalhador para tanto, só uma parte. Por isso, doutor Paulo, que alguns órgãos do consumidor, eles são contra essa medida, porque dizem que de alguma maneira isso vai prejudicar o trabalhador brasileiro. Por que a gente entende? De que forma por que eles são contra? O FGTS originalmente é para o trabalhador utilizar em situações pontuais. Então, por exemplo, na aquisição da casa própria, sabe-se que a despesa com moradia é uma despesa que impacta de uma forma abrupta, de uma forma muito sensível na economia mensal dos trabalhadores. E aí é possível o trabalhador dispor deste valor para adquirir sua casa, para reformar ou para construir o seu imóvel. Mas também ele pode usar se ele ou um dependente tiver uma doença muito impactante, como AIDS, como câncer, cujo tratamento vai ser dispendioso. Não teria sentido ele ter esse valor guardado e ter um padrão, um nível de vida aqui, uma condição de vida pauperizada. Então, para isso também é possível. É possível também o saque quando o trabalhador é demitido sem justa causa, num momento em que ele não sabe, está no auge de sua produtividade, não sabe que vai ser demitido e se vê com essa situação de perda do seu emprego, da sua forma de se sustentar a si próprio e a sua família, aí pode sacar. Quando a empresa fecha por motivo de força maior, quando a empresa fecha por determinação do governo federal, por exemplo, vamos supor que a partir de hoje fosse proibido de produzir armas no país. Aí quem trabalha numa empresa de armas ia ser demitido. Não é por justa causa, não é sem justa causa, é por força maior, porque a empresa vai fechar. Então todas essas situações e outras, mais algumas outras, são contempladas pelo saque. Mas perceba, só em situações de extrema gravidade. Por exemplo, quando a gente tem um desastre ecológico, uma enchente ou alguma situação, raios, que destruam o patrimônio do trabalhador, ele pode sacar o seu FGTS para recompor este patrimônio. A situação que houve lá em Mariana, isso tudo faculta. Uma dívida que eu tenha, por exemplo, com um banco, por um empréstimo que eu tirei e não consegui pagá-lo na integralidade, não é uma situação impactante para a vida do trabalhador. É uma situação impactante, sim, para a vida do credor. E aí, o saque do FGTS beneficiaria muito mais os credores, os bancos, as instituições financeiras, do que o próprio trabalhador, por um lado. Por outro lado, o juro que corre sobre a dívida aqui fora, com bancos, etc., é muito superior à correção do FGTS. Então, sob este enfoque, teria um prejuízo, teria uma vantagem para o trabalhador que deixaria de pagar uma dívida cara, utilizando de um recurso que recebe uma remuneração barata. Só que ele fica desfalcado, o dinheiro desintegra para um momento de urgência da compra da casa própria, da construção ou as outras situações que falei. Doutor Paulo, quando o governo federal anunciou essa medida, ele se baseou na crise econômica que o país vive e, por esse motivo, muitos trabalhadores estão super endividados. Então, isso chamou a atenção das pessoas, principalmente de quem tem altos valores dentro do FGTS. Como é que as pessoas, principalmente os trabalhadores, estão na expectativa da regulamentação disso? Então, como vai ser esse processo? Atualmente, essa medida já foi aprovada? Não, você falou que está no meio desse processo. Como é esse processo? Esse processo o Poder Público Federal, o Governo Federal toma a iniciativa, prepara toda a forma, e o que já o fez, toda a forma de como se processará isso no futuro e encaminha para o Conselho Curador do FGTS. Este Conselho que vai dar a palavra final, que vai dar o pode ser ou não pode ser. E aí nós vamos ter o deslinde, a decisão final, realmente com a posição do Conselho Curador do FGTS, que é uma Câmara, formada de vários integrantes e que vão dar a última palavra sobre a utilização do FGTS.
Doutor Paulo, outro assunto que a gente conversou na semana passada, que nós iríamos conversar neste programa, seria falar também sobre a oficialização do pagamento do desconto para compras à vista. Isso a gente sabe que no mercado sempre aconteceu, mas agora foi oficializado. De que maneira também? Quais são as regras que determinam isso? Sempre aconteceu, mas nunca foi legal. Sempre foi uma prática de mercado, principalmente em alguns setores. É comum, quando a gente chegava num posto de combustível, a primeira pergunta do frentista é dinheiro ou cartão, né? É crédito ou é débito? Enfim, porque diferenciava-se o preço, o valor unitário da mercadoria a ser adquirida. Mas isso era ilegal, isso era absolutamente ilegal. Volta e meia um posto era multado pelo PROCON, volta e meia um posto era condenado a indenizar pela justiça. Agora não, agora é legal. Agora existe uma medida provisória que ampara essa diferenciação de preços entre o pagamento à vista, o pagamento no cartão de crédito e o pagamento no cartão de débito. Isto, ao ver sob a ótica do consumidor, isso é extremamente nocivo e extremamente prejudicial. Por quê? Porque na época lá que não havia a possibilidade de fazer isso, a grande justificativa, inclusive garantida pela jurisprudência, é que o consumidor, para utilizar o cartão de crédito, ele já paga anuidade. Então, se ele já paga anuidade, ele tem direito de utilizar esse cartão de crédito. Ele não tem por que assumir o ônus de um contrato feito entre o fornecedor e a financeira do cartão. Isso é problema dos dois e isto entra na precificação. Quando o fornecedor for criar o preço dele, ele já acrescenta, dentre os outros fatores, a utilização do cartão de crédito. Se o consumidor pagar mais caro para comprar no cartão de crédito, ele está pagando 2 vezes para utilizar o mesmo cartão de crédito, o que é absolutamente legal. Então, o governo entendeu que é razoável que o consumidor pague 2 vezes para utilizar o cartão de crédito e entendeu que, em benefício do fornecedor, essa medida a partir de agora é legal. Agora sim, doutor Paulo, é norma, por exemplo, em qualquer empresa que eu vou adquirir um produto, se eu for pagar isso no dinheiro ou seja no débito, eu posso exigir o meu desconto legalmente, eles têm que me conceder ou não? Não, isto é uma possibilidade, né? O que é exigível é o seguinte, é uma outra situação. Vamos supor que eu crie um financiamento, que eu solicite um financiamento e esse financiamento é aprovado. Eu vou comprar determinado produto em 12 vezes. No 6º mês eu resolvo quitar. Aí eu posso exigir um desconto, porque as prestações que foram calculadas para 12 meses vão sofrer uma redução e a quitação vai ser prematura. Então uma parte desse juro não vai ser utilizado. E só cabe ao consumidor pagar exatamente aquilo que ele utilizou, nada mais, nada além. Então nesse caso sim, é exigível a redução, porque houve uma parte do juro que não foi pago. Mas, na questão da compra à vista ou da compra a prazo, cabe ao consumidor, ele não pode exigir, cabe simplesmente ele comparar os preços. Ele vai fazer uma aquisição de determinado bem no cartão de crédito. Compare os valores no cartão de crédito entre as lojas, porque o valor à vista não lhe interessa. Mas se ele vai comprar à vista, compare os preços à vista e eleja dentre as possibilidades aquele fornecedor que melhor lhe aprover, que lhe ofereceu o melhor preço pelas melhores condições. Como sempre, pesquisar então é a melhor dica, né, doutor Paulo? A gente agradece a presença aqui no Nazaré Notícias. Eu aproveito para lembrar que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui todas as quartas-feiras. Se você tiver alguma dúvida a respeito do saque do FGTS ou a respeito também desse pagamento de compras à vista, esses descontos que foram legalizados pelo governo federal, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. A gente responde aqui para você na próxima semana. Agora a gente vai aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para essa semana aqui na Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 32. Já em Alenquer, oeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e com máxima de 29. Já em Macapá, capital amapaense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 24 graus com máxima de 33.
Uma ponte localizada na rodovia estadual PA-324, que corta o rio Peixe-Boi e liga Belém ao município de Salinas, foi parcialmente interditada pelos bombeiros após o asfalto começar a ceder na altura da vila de Timboteua. Um buraco se abriu na via e a parede de concreto que sustenta o aterro da cabeceira da pista rachou. Segundo os moradores da localidade, o problema foi detectado há 15 dias e se agravou por conta da intensidade das chuvas durante o inverno amazônico. A Secretaria Executiva de Transportes do Pará informou que hoje vai iniciar a manutenção no local. A previsão é que a obra seja concluída até o final de semana. E ontem foi um dia de despedidas para as bailarinas que levam o nome do estado do Pará para uma das maiores escolas de teatro e dança do mundo, a Escola de Teatro Bolshoi. Nós vamos acompanhar a emoção na despedida das meninas. Despedidas sempre deixam os olhos marejados. Estou muito emocionada, né? Só de pensar que ela vai ficar assim, longe. É muita emoção. Certa preocupação, mas é o sonho dela, né? Essa é a Amy, mãe da Ágata, uma menina que sempre adorou o balé. Eu vi várias pessoas dançando lá e eu falei, mãe, eu quero fazer balé. E ela me colocou, né? E agora uma brincadeirinha de balé virou um grande sonho, né? Ela começou com 7 anos de idade. E aí ela se apaixonou pelo balé, né? Começou desde pequenininha, ela sempre foi focada. Hoje, o coração de Amy transborda de alegria. As lágrimas são uma mistura de preocupação normal das mães e de felicidade, coisa que a Ágata entende. E eu estou muito feliz, só que ao mesmo tempo triste, porque ela vai, né? Mas eu vou dar todo o apoio dela daqui, entendeu? Ágata é fruto de um projeto social no bairro dos Jurunas. Ela e mais 4 bailarinos estarão embarcando para Joinville em busca de um sonho comum, que só foi possível com o empenho de um estúdio de dança aqui de Belém. A gente sempre trabalhou com essa parte, né, de levar os nossos alunos para fazerem cursos fora e tudo. Então já conhecemos o Bolshoi, já tivemos alunos também que fizeram a seletiva mais lá mesmo. E dessa vez, ano passado, o estúdio resolveu trazer a seletiva para o norte, que foi a primeira vez, nunca houve. Então foram 153 inscritos, norte, e teve alguns do nordeste também, que não conseguiram fazer lá, vieram fazer aqui. E desses 153, 11 foram aprovados. E lá do estúdio foram 7 alunos aprovados. Ana Clara também é fruto de um projeto social bem conhecido, o Propaz nos Bairros. Da Sacramenta para o mundo, a pequena bailarina promete dar o seu melhor. Ai, meu coração tá disparado, né? Nem sei explicar. Eu tô imaginando eu chegando na Joinville, né, no Bolshoi, dando o meu melhor, né, mostrando que tudo isso não foi em vão. E eu quero agradecer também ao governo do Pará, ao governador, né, e ao Propaz que está me apoiando, né, a todos os meus professores. O Propaz continua o apoio a essas crianças e seus familiares nessa etapa de mudanças e realizações. A gente precisa ressaltar que lá no Balé de Bolshoi, lá em Joinville, eles têm também toda uma estrutura. O governo do estado está aportando, está entrando com as passagens, viabilizando a realização desse sonho para essas crianças. E mais do que isso, acompanhando, porque a gente tem os pais que vão ficar aqui, são 8 anos de atividade lá no balé. A gente já teve um protocolo de atendimento com essas famílias, quase 5 consultas por mães, entre mães e as crianças, preparando. É uma mudança, mas mais do que isso, é a realização de sonhos. Você tem famílias que estão se mudando, pai, mãe, estão indo para lá vivenciar esse sonho dos seus filhos. E eu lembro que você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. Basta enviar sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição. Janeiro tem campanha para refletir sobre a saúde mental. Casarões resgatam a memória dos tempos áureos de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias falando da campanha Janeiro Branco. Início do ano é um período de possibilidades, quando começamos a planejar o ano, e é o momento em que muitas pessoas aproveitam para reescrever a sua história e definir prioridades. Que tal se uma delas ser a sua saúde mental?
Desentendimentos no trabalho, tarefas em casa, preocupações com o orçamento, tudo pode causar mal-estar, mas você consegue se recuperar do estresse rotineiro? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar. Ficou confuso? Vou explicar melhor. Com boa saúde mental, a pessoa é capaz de usar suas próprias habilidades para se recuperar do estresse diário, ser produtivo e ainda contribuir com a sociedade. Para ficar mais claro, nasceu em 2014 a campanha Janeiro Branco. O Janeiro Branco surgiu com a ideia da gente poder falar sobre saúde mental, né? Desmistificar esse tema, tornar ele mais natural, né? Para que todas as pessoas possam falar mais sobre isso. Ele surgiu em 2014 em Minas Gerais, né? Foram psicólogos que criaram a ideia, né? Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente poder discutir também a saúde mental, já que a gente cuida do nosso coração, cuida do nosso corpo, mas a gente pouco cuida da nossa mente, das nossas emoções. O mês de janeiro é um mês onde a gente acabou de passar pela virada de ano, a gente está aberto a várias possibilidades, a gente está aberto a planejamento para um novo ano que está começando. Então, o mês de janeiro é um mês onde a gente pode criar novas possibilidades para o ano novo que está começando. Muita gente atribui a visita ao psicólogo só com problemas mentais, mas não é bem assim. O psicólogo, ele é importante a gente buscar quando a gente percebe que alguma coisa não vai bem, né? Então, a gente não esperar que se torne um grande problema para procurar o psicólogo. Pelo contrário, assim como você falou, qualquer pessoa pode procurar o psicólogo, assim como procura para fazer o preventivo, né? A mulher, quando a gente está passando por alguma mudança na vida, como, por exemplo, uma mudança de cidade, né? Ou uma mudança de fase de vida, dificuldade com os filhos em casa. Então, problemas do nosso dia a dia que a gente percebe que a gente está tendo dificuldade para lidar, o psicólogo pode nos ajudar. Dentro de um hospital, o psicólogo é essencial e não é só para cuidar dos pacientes. Porque nós lidamos com pessoas que estão fragilizadas, né? Seja o paciente que está passando por um momento fora do seu normal, com um trauma, com alguma deficiência de um acidente ou uma doença, que sai da sua rotina normal, está impossibilitado, um familiar que acompanha ele, que também está sensibilizado, e também os colaboradores que cuidam desses pacientes e acompanhantes. Então, a gente fala da prevenção para todos eles nesse momento. Com o Janeiro Branco, com essa iniciativa que foi trazida ao hospital, nós também pensamos em criar um momento onde os colaboradores pudessem ter um espaço para conversar sobre a perda, sobre momentos difíceis que enfrentam aqui internamente, surgiu o projeto Cuidando de Quem Cuida. Cleonisa estava se sentindo um pouco desanimada. E agora é recomeçar tudo de novo e ver essa palestra é muito importante. Antes, como era que você se sentia? Me sentia meio acuada, meio triste, volta todo dia, rotina. E agora melhorou bem, eu já consigo sentir mais entusiasmo na vida, no profissional, conseguir mais coisas melhores na vida. Mas bastou uma injeção de ânimo para ela começar a viver as coisas boas. Agora eu estou pensando no lado melhor da vida, ver as coisas, ver o dia que Deus deu, mais um dia pra gente, e procurar coisas melhores na vida. E ainda falando sobre o início do ano, entre as promessas de 2017, muitas pessoas pensam em perder peso ou melhorar a saúde. Para tanto, mudar a alimentação com produtos tradicionais e consumir produtos com menos açúcares e gorduras, como diets, light ou zero, é uma opção. Mas você sabe a diferença entre esses produtos? Nas prateleiras, os produtos são separados de acordo com sua composição, entre diet, light e zero. Entre as opções, o que levar para casa? Primeiro, vamos entender o que é cada um. Produto light é quando você retira 100% de um nutriente quando comparado com um produto tradicional e substitui por um outro ingrediente. O produto light, segundo a legislação, quando você retira no mínimo 25% de um nutriente daquele produto, quando comparado com o produto tradicional, ele já pode ser considerado light. E o zero é muito parecido com o diet, é você ter zero de algum nutriente. Então, por exemplo, zero em açúcar, zero em gordura, então é 0% daquele nutriente. O diet também, quando você tem, só que ele é substituído geralmente por outro,
Então, às vezes, um sal, por exemplo, você tem o sal diet. O sal normal, ele é o cloreto de sódio. Então, quando você retira 100% de sódio daquela composição do sal e substitui por potássio, ele vira um sal diet, que aí é o cloreto de potássio, por exemplo. A partir do momento que entendemos o que são esses produtos, precisamos saber qual o nosso objetivo para consumo. É importante as pessoas saberem qual é o seu objetivo quando vou escolher um produto. Então, se eu for um paciente diabético, por exemplo, que eu preciso retirar o açúcar, a sacarose, eu preciso olhar se aquele produto é diet em açúcar e olhar o ingrediente. Então, quando você olhar o ingrediente lá, você tem que ver quais são os nutrientes que tem naquele alimento. Geralmente, você às vezes tem um produto diet, mas às vezes ele é diet em gordura, por exemplo, mas ele tem açúcar na composição. Então, às vezes ele é zero em gordura, mas ele tem açúcar. Outro ponto importante na hora de escolher um produto é olhar os ingredientes, principalmente para aquelas pessoas que possuem restrição alimentar. É importante você olhar o ingrediente. É importante as pessoas saberem que quando você olha o ingrediente, o primeiro produto daquele ingrediente é o que mais tem naquela fórmula. Então, por exemplo, às vezes um produto que tem aveia. Então você tem que olhar se é um produto que tem aveia e às vezes a aveia está lá no final. Então, se o seu objetivo é comer um produto com mais aveia, por exemplo, ele tem que estar nos primeiros. Então, ingrediente 2 pontos. Se tiver aveia no primeiro, ótimo, é o que você quer. Agora, se a aveia estiver lá no final, desconfie, olha, então eu preciso escolher um outro produto porque eu quero aveia, por exemplo. Então, sempre olhar o ingrediente. O primeiro produto é o que mais tem naquele produto, em relação à quantidade. Nós já vimos a diferença dos produtos light, diet e zero e que cada um depende do objetivo que você quer alcançar. Mas é importante lembrar que todos esses produtos são industrializados e que consumir alimentos in natura ainda é a melhor opção para manter a saúde. É importante a gente saber essas diferenças, saber qual é o seu objetivo quando for escolher esse produto, mas não esquecer que são produtos industrializados. E a gente hoje recomenda o aumento do consumo de alimentos in natura e a redução dos alimentos, o consumo de alimentos industrializados. Quando você aumenta o consumo de alimentos in natura, você vai obter muito mais saúde. Então é melhor que você compre uma fruta do que você comprar um alimento industrializado, por exemplo. E agora vamos falar da crise no sistema penitenciário brasileiro. Diante da situação caótica, as Forças Armadas irão atuar nos presídios. Hoje, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai visitar o município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros de Manaus. No Amazonas, 64 presos foram mortos e outros 225 fugiram de prisões desde o dia 1º de janeiro. A atuação das Forças Armadas nos presídios brasileiros foi determinada a partir de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. De acordo com o texto do decreto, as ações vão visar a detecção de armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos nos presídios. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará realizou ontem uma sessão solene de posse dos seus novos diretores para o biênio 2017-2018. Vamos acompanhar. O conselheiro Daniel Lavareda assumiu como presidente, tendo como vice a conselheira Mara Lúcia. Durante o evento, os novos presidente e vice assinaram o termo de posse. Eles foram eleitos em dezembro de 2016 durante a sessão plenária realizada no TCM. A nova gestão enfatiza que dará continuidade aos projetos iniciados e destacou a importância do corte de gastos. Participaram da cerimônia o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, o vice-governador do estado, Zequinha Marinho, o ministro da Integração Nacional, Éder Barbalho, dentre outras autoridades políticas. O Instituto Federal do Amapá, IFAP, adiou para amanhã a divulgação do resultado final do processo seletivo, que oferta 920 vagas em 16 cursos. As listas chegaram a ser divulgadas na data prevista em edital, no dia 11 de janeiro, mas foram retiradas do ar após, segundo o IFAP, apresentarem inconsistências nas informações das notas dos candidatos. Com a alteração na data de divulgação, o calendário de matrícula também foi alterado para os dias 23, 24 e 25 de janeiro, no campus onde o candidato escolheu.
O processo seletivo, através de prova, ofertou vagas na forma integrada e subsequente para Macapá, Santana, Porto Grande e Laranjal do Jari. E falando em divulgação de resultados, os estudantes que participaram do Enem 2016 terão acesso ao resultado final das provas hoje. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, decidiu antecipar a divulgação que estava prevista para amanhã. Caroline Guimarães tem os detalhes. No final do ano passado, cerca de 6 milhões de candidatos fizeram a prova do Enem e hoje eles saberão o resultado da sua avaliação. O resultado da prova garante uma vaga no ensino superior público através do SISU, no ensino superior privado através do ProUni e também participação no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Além disso, candidatos com mais de 18 anos podem usar a nota do Enem para garantir a certificação do ensino médio. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda sobre educação, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, existem cerca de 200 mil vagas para o ensino fundamental e médio na rede pública em todo o Pará. As matrículas ocorreram no período de 14 de novembro de 2016 ao dia 1º de janeiro deste ano. Porém, das 250 mil vagas ofertadas pela Secretaria, apenas 50 mil foram preenchidas por novos estudantes. Parte do total ainda será ocupada por alunos que já estão na rede. Por isso, a orientação é se matricular o quanto antes. Este ano não houve aumento no número de vagas ofertadas em relação a 2016. Também não há um número final de matriculados. E agora vamos acompanhar mais uma reportagem especial sobre Belém. Olhar para a nossa cidade é ver o passado e o presente, a arquitetura colonial que guardamos na memória. Em cada traço e azulejo preservado, podemos perceber a riqueza dos tempos áureos de Belém. Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de água atingirá 21 bairros de Belém a partir de sexta-feira. Bailarinas paraenses que vão para o Bolshoi se despedem de Belém. Janeiro tem campanha para refletir sobre a saúde mental. Casarões resgatam a memória dos tempos áureos de Belém. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre as novas regras do FGTS. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de água atingirá 21 bairros de Belém a partir de sexta-feira. Bailarinas paraenses que vão para o Bolshoi se despedem de Belém. Janeiro tem campanha para refletir sobre a saúde mental. Casarões resgatam a memória dos tempos. Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de água atingirá 21 bairros de Belém a partir de sexta-feira. Bailarinas paraenses que vão para o Bolshoi se despedem de Belém. Janeiro tem campanha para refletir sobre a saúde mental. Casarões resgatam a memória dos tempos áureos de Belém. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre as novas regras do FGTS. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. "21 bairros ficarão sem água a partir desta sexta-feira em Belém. A interdição no fornecimento será por 48 horas. A Cozampa diz que a adutora da estação Bolônia, a mais importante do sistema de distribuição de água aqui da capital, está com um vazamento grave que só pode ser contido com a substituição da parte danificada por uma nova peça. Caroline Guimarães tem mais informações. Das 21 horas de sexta-feira até as 22 horas de domingo, 21 bairros ficarão sem água, parcial ou totalmente. São eles: São Brás, Guamá, Condor e Cremação, Canudos, Fátima, parte do Marco, Terra Firme, Jurunas, parte da Batista Campos, Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Marambaia, Castanheira,
parte do Jaderlândia, Atalaia, Guanabara, parte do Coqueiro e parte da Cidade Nova. Nesses lugares, a recomendação da COSAMPA é que a população faça o armazenamento de água e também a economia. Em lugares onde a falta de água pode trazer risco, serão abastecidos com carros-pipa da Defesa Civil. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E falando na COSAMPA, o projeto de privatização da companhia já está previsto no Programa de Concessões em Saneamento do Governo Federal, capitaneado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social. No site do BNDES está publicado o aviso de licitação para 6 editais, entre eles o da COSAMPA. As primeiras licitações devem ser feitas ainda no primeiro semestre deste ano. Entre os 6, o do Pará é o único que está formalmente aprovado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal e pode ter o edital de leilão lançado ainda este ano. E agora vamos falar de alimentação. Segundo o Diese, o preço do leite chegou a custar mais de 24% no reajuste acumulado